Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Prestando Contas Eleições 2024. Estamos no YouTube. Nessa noite recebendo a Cristina Bernardes, candidata a vereadora pelo PSD, Partido Social Democrático. Boa noite, Cristina. Boa noite, Zé Alves. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui fazendo essa conversa, tendo essa conversa com esses candidatos a vereadores, onde já todos acho que sabem as regras, que são as 5 perguntas com 5 minutos de resposta para cada pergunta, e no final você tem um tempo para as considerações finais. Esse tempo pode ser de 7, de 8, pode ser de 3, mas aí depende das suas respostas, tá bom, Cris? Okay. Então, valendo. Cris, por que você se decidiu se candidatar a vereadora? E quais são suas principais experiências e qualificações para esse cargo? Ok. Eu me qualifico como vereadora, para o cargo de vereadora, em primeiro lugar, Zé Alves, porque eu gosto muito de política. Para mim, é uma condição sine qua non. Gostar da política, gostar de estar envolvida com esse jogo, gostar de articular, gostar de conversar com as pessoas, gostar de discutir as ações, de verificar a coerência do político A, do político B, de ouvir as pessoas, as demandas das pessoas e na medida do possível, fazer a chamada tão em voga e tão querida política boa. Então, eu acredito que a política, por mais que as pessoas digam porque não é bacana, as coisas não fluem, é corrupção para cá, é gente desonesta, mas é vital que seja a política. É vital que as pessoas que acreditam em democracia, que acreditam na liberdade, e as pessoas honestas, né, que se posicionam como honestas e que querem uma coisa diferenciada para a nossa cidade, estado e país, tem que gostar da política, porque senão você desiste no primeiro tempo. Não vai em frente. Eu costumo dizer o seguinte, Cris, que você estando num grupinho de 5, 6 pessoas, onde você está discutindo qualquer coisa do seu interesse, um pouquinho de política vai existir. Isso já é política. Bebê faz política. Ele faz chantagem emocional, sentimental com a mãe, com o pai. E aí os pais também brincam. Vamos ver quem que ele prefere, o beijinho do papai ou da mamãe. Então, se você parar para pensar, a competição existe. E é isso. Em primeiro lugar, por isso. Tá, mas você já foi candidata, né, Cris? Eu fui 4 anos atrás. Tá. Só que foi Esse mesmo partido? Desculpe, esse mesmo partido? Não. Tá. Só que foi uma experiência atípica, porque o 2020 foi um ano atípico. Então, a pandemia nos impediu de viver uma experiência, a mesma experiência que eu estou vivendo hoje, com a intensidade que eu estou vivendo hoje. Então, em 2020, a gente não pôde sair, a gente não pôde... Eu fiquei o ano inteiro, praticamente, no Facebook. Eu ainda... O Instagram não era o que era hoje. Então, era só Facebook o tempo todo. E acho que no finalzinho, eu e um amigo, a gente fez uma contravenção. Vamos fazer porta a porta. Era proibido, a gente não podia sair, saiu. E acho que outros candidatos também fizeram a mesma coisa, porque só ficar ali, não podíamos nos reunir. Não sei se você vai se lembrar, a gente não podia se reunir, não podia estar com as pessoas. Então, foi uma experiência extremamente virtual. Para mim, foi muito light, mas foi um aprendizado também. E o que eu trouxe o aprendizado que é importante. Exato, né? Exato. E aí a segunda pergunta, você pergunta de qualificação, que te prepara para esse cargo. Sim, eu acho que além de gostar da política, eu venho de uma família simples, pobre, mas o meu pai e minha mãe sempre foram muito politizados. E eles sempre nos passaram, a mim e aos meus outros 3 irmãos, que a gente precisa estudar, que a gente precisa adquirir conhecimento. Porque o conhecimento faz com que você aprenda a discernir
o que um fala e o outro fala. Se você não tem conhecimento, qualquer coisa que você falar, e eu não tiver discernimento, como é que eu vou dizer que você... Não, acho que você não me convenceu, Zé. E se eu tenho conhecimento, se eu tenho lastro intelectual, eu vou conseguir... mas ele está falando abobrinha. Eu posso não falar que você está falando abobrinha, mas eu vou ter o discernimento. Isso. Então, essa coisa meu pai e minha mãe nos passaram. Aí eu me formei economista, eu sou economista, e o curso de economia, ele é muito... Ao mesmo tempo que ele é específico, ele fala muito de história. E não só de números. Então, ele me trouxe muito conhecimento da história da socialismo, de democracia, disso, porque você tem que contextualizar o aspecto econômico no aspecto histórico e vice-versa. E aí entra a forma de lidar com os recursos, com a mão de obra. Então, tudo isso me trouxe até 2020 e agora em 2024. Então, o gostar da arte, da política, e inclusive fazer leituras. Eu gosto muito de ler, então isso ajuda muito. E depois, essa formação, a família, nesse contexto, é muito importante, e estar sempre junto. E sempre observar, e sempre assistir, ler. Eu acho que é um contexto todo. E discernir o que eu gosto e o que eu não gosto dentro desse contexto. Ótimo, Cris. E dentro dessa linha, você se elegendo vereadora, quais as suas principais propostas e objetivos e como você pretende garantir transparência em suas ações como vereadora? E transparência. Vamos por partes. Eu acho que as mesmas propostas, como eu falei no início, as mesmas propostas que eu tinha em 2020, eu as trouxe para 2024. Por quê? Porque eu acredito que a gente tem que ter coerência. Esqueci de falar uma qualificação. O político tem que ter coerência. Você não pode hoje gostar do roxo e daqui a pouco gostar do amarelo por conveniência. Você tem que ter uma linha de conduta ao longo da sua vida. Sua vida pessoal, da sua vida familiar. E quando você entra na política e você, não, eu vou... Então, você tem que ter uma coerência mínima na sua história política. Porque senão você não vai conseguir convencer o seu eleitor, ou o seu amigo, ou o seu pessoal de bairro, que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa que... Não, eu acho que essa aí dá pra gente conversar, porque olha como ela agia antes. Agora, se você age como é chama aquelas, como malabares, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, as minhas propostas são propostas comumente, com exceção de uma, que dizem não trazer votos. Então, meio ambiente, saúde pública e cidadania política ou cidadania cívica. Eu acho que é mais política, no meu conceito. Pela minha formação econômica, eu trato o meio ambiente mais com a vertente econômica, porque a questão primária é mais importante nós resolvermos a questão primária do meio ambiente, qual seja verificar a condição dos recursos, como é que a gente está lidando com o tratamento desses recursos, para a gente ter a tão falada sustentabilidade. Na economia, a gente fala de o ser humano, o planeta tem recursos naturais, tem o rio, tem a lavoura, tem as árvores, são recursos à nossa disposição. E hoje nós estamos tendo problema, né, com o meio ambiente. E eles falam assim, são recursos finitos, são recursos que acabam. O
rio pode acabar, a terra pode acabar. Está acabando. E nós temos o ser humano. As nossas necessidades humanas, elas são infinitas. E à medida que nós fomos evoluindo enquanto raça, enquanto humanidade, os recursos continuam os mesmos, porque não tem como você aumentar um rio. Tem como você diminuir o rio. Tem como você assorear o rio. Mas não tem como você faziminar um novo rio lindo, fofo e maravilhoso. Em contrapartida, nós, seres humanos, à medida que nós fomos nos modernizando e evoluindo, eu preciso ter um telefone celular. Mas agora eu quero um iPhone. Você vai aumentando a necessidade. O que não era prioridade passa a ser prioridade. Então, as nossas necessidades vão aumentando cada vez mais. E o que diz a sustentabilidade? A sustentabilidade diz que como é que nós, seres humanos, vamos lidar com os meios naturais que nós temos para a nossa subsistência, garantindo nós a subsistência das gerações futuras. Então, embora seja a mesma coisa que o Economês fala, tem um cunho muito mais social e muito mais assim. Muito mais. Você entendeu? Nós vamos chegar na sustentabilidade mais no final, aí, na última pergunta. Tá. Mas, enfim, isso é o meio ambiente. Eu acho que dá para verdadeiro isso que você fala do meio ambiente, com tudo que está acontecendo hoje, com esse problema de incêndios, de problemas da natureza. Dá para a gente ter uma noção do quanto o ser humano é ambicioso à medida que ele tem uma lavoura, ele tem um pasto, ele tem uma situação ali, ele fala, eu preciso limpar o pasto, eu preciso fertilizar o pasto, a terra para eu plantar de novo a minha soja. E aí ele pensa, é mais barato eu tacar fogo do que, de repente, eu envolver um mecanismo que possa limpar, que possa... o custo que eu vou ter contratando pessoas para fazer de um modo mais sustentável não vai compensar, então eu vou queimar. Mas essa importância, ninguém vê esse lado da importância, né, Cris? Não. Eu preciso tacar fogo, vai lá e taca fogo e fica... Não, mas não vê a consequência, porque aí volta... Como é que você vai ter sustentabilidade se você incendeia quase um país inteiro? Seja lá... Não importa se o incêndio é criminoso ou não. O importa é a ação que o meio ambiente, que esse fogo está gerando no meio ambiente e, por consequência, falando de economia, no recurso natural que é finito. Você tá destruindo quilômetros e quilômetros de terra produtiva, você está destruindo quilômetros e quilômetros de árvores, você está destruindo mata nativa, você está destruindo rios, você está destruindo pássaros, e você não está... toda a terra, toda a vida, e você não está pensando no que a sustentabilidade prega, ou seja, fazer com que os mesmos recursos perdurem por gerações, e a gente alimente 10 bilhões, 15 bilhões de pessoas com os mesmos meios naturais. Então, essa é difícil, porque a ambição humana, a gente tem, óbvio, um incêndio natural por conta dessa malfadada, não sei o quê, aquecimento global. Uhum. Então, assim, mas quem está preocupado com isso? Né? Aparentemente, ninguém. Por enquanto, ninguém. Né? Ninguém. A outra, mas outras, tem a saúde pública. A saúde pública, eu sempre parto do princípio que se a gente não cuidar da parte primária da vida, como é que você vai cuidar do buraco do ozônio lá? Você tem que cuidar aqui para não ter o buraco do ozônio lá. Se você tem que cuidar da saúde primária para você não ter o gargalo lá no pronto-socorro. E o que é saúde primária? Posto de saúde. O que é o posto de saúde? Prevenção. O que é prevenção? É a mulher fazer a prevenção dela durante o ano todo, ou no Outubro Rosa. O homem fazer a prevenção dele no Novembro Azul. A criança fazer a prevenção dela o ano todo na questão da vacinação.
os idosos fazerem a prevenção na questão da vacinação, as mulheres fazerem também, dependendo, o Papa Nicolau, essas coisas. Quer dizer, a gente precisa cuidar da saúde primária para que o gargalo no hospital Agalob e no futuro no hospital regional, senão só vai mudar daqui para lá. Então você tem que o executivo, nosso futuro o prefeito, seja quem for, vai ter que lidar com isso. Porque senão não vai adiantar. Você pode ter 10 hospitais regionais. Se você não cuidar da medicina preventiva, o que vai adiantar? Exatamente. Essa é a segunda. E a terceira, que eu acho que engloba um pouco tudo isso, é a cidadania. Por que eu acho absolutamente importante discutir a cidadania? Porque se você não tem conhecimento mínimo dos seus direitos, você não vai conseguir conscientizar, chamar gente para vamos lá pressionar o executivo, vamos pressionar. As pessoas falam para mim, isso é utópico, Cris, isso não existe. Existe, você existe. Quanto mais conhecimento, quanto mais você mostrar para o cidadão, cara, você paga imposto. O vereador tem que parar de sei lá, e fazer o que ele tem que fazer, conversar lá. Vamos. Não adianta dizer que o vereador faz, que o vereador não faz. O vereador vai trabalhar, fiscalizar, né, o serviço do executivo e trabalhar para que os projetos de leis sejam aprovados para o executivo. Sim, mas se você parar para pensar, o político brasileiro, de modo geral, ele age muito sob pressão. E é esse tipo de coisa, na minha visão utópica e sonhadora, como dizem, que tem que acabar. O político não tem que agir sob pressão. Vai lá, porque agora estão pressionando. Não, ele foi eleito para trabalhar 4 anos, pelo menos. Viu? Que, na verdade, eu estou vendo o tempo correr. Você está indo muito bem. E, assim, essa terceira questão é como que você pretende manter contato com seus eleitores e prestar contas do seu trabalho. A transparência que você falou aqui. Na verdade, a transparência eu já fiz na pergunta anterior, mas eu acho que hoje a rede social, né? Eu vou falar assim, só repetir essa última questão que você falou para mim. Como pretende manter contato com os seus eleitores, né? E prestar contas do seu trabalho. Então, eu acredito que lidar com a população, como tudo na vida, e aí eu volto no Economia e Direito, porque a minha área de atuação na economia era planejamento e orçamento. Se não houver planejamento, não vai para frente, não anda. Então, o que eu penso, se eleita for, é traçar um plano de ação, um plano de planejamento mesmo. Nos bairros periféricos, é um tipo de ação. No bairro central, outro tipo de ação. E, a partir daí, ao invés de falar, eu vou falar com a população. Todo mundo fala com a população, mas como é que você vai falar com a população? Você tem que falar com a população da Vatinga de um jeito, com a população da Campos Sales de outro. São propostas, são colocações diferentes. Então, na minha cabeça, tem que haver uma ação, um planejamento. Senão não funciona. É conversa furada, conversa fiada. A transparência... Que é justamente o contato com os seus eleitores. Então, aí, conversando, traçando um plano de ação, indo lá, por exemplo, Campo Grande, bairro periférico, lá longe. Então, qual que é a demanda, qual que é esse bairro quer? O que o Vatinga quer? O que o outro... São bairros próximos que possivelmente têm a mesma demanda. Por exemplo, estou dando um exemplo, Gramadinho ou, sei lá, Varginha. Cada bairro é distante e tal, mas tem uma característica própria. Como é que nós vamos existir? Não adianta eu querer dar o mesmo tratamento. Então, eu tenho que conversar, setorizar. Falar, eu vou criar subprefeitura? Bobagem. Se você tiver um planejamento, uma pessoa competente, e o vereador for um cara consciente, ele vai planejar e falar, eu vou seguir o planejamento aqui. E nenhum vereador é dono do bairro. Não, pelo amor de Deus, conversa fiada essa. Eu fico assim, endoidecida. De ficar. E as redes sociais que você falou, a transparência,
Eu já tenho um programa no YouTube, vou continuar. Eu tenho o meu Instagram, que eu já estou fazendo uma live, já faz 4 meses. Então, você tem que pensar no longo prazo. Quando eu comecei a fazer uma livezinha de 15, 20 minutos no Instagram, você é louca, ninguém vê. Eu falei, bom, mas eu não estou pensando. Agora é que nem a questão do plantar árvore. Eu não estou plantando árvore para mim. Eu estou plantando a árvore para você. Então, você começa a traçar um plano, um objetivo no longo prazo. Então, eu fico pensando, se eleita for, eu já tenho como fazer, levar o conhecimento às pessoas. Facebook, Instagram, WhatsApp, o canal, ir lá, levar pessoalmente. Porque eu acredito na máxima. O vereador, a vereadora que trabalha será reeleito assim, sem gastar rios de dinheiro e sem se preocupar muito. Agora, se você não tem o que mostrar, você tem que inventar alguma coisa. É verdade. Ué, tô falando errado? Não, verdade, é verdade. Vou ter que beber um copo d'água que eu tô falando demais. Tá. Então, é mais ou menos isso. Respondi as suas perguntas, propostas, transparência. Vamos que nós temos ainda mais tá duas. Essa pergunta aqui como que você planeja trabalhar com os demais vereadores e a prefeitura para alcançar seus objetivos? Mas brigando é muito. Brigando muito. Porque o pessoal já fala que eu não sou muito facinha de lidar. E eu acho que não tem que ser facinho de lidar mesmo. Só que há uma diferença entre você ser facinho de lidar e você ser tinhoso e não ter argumento. Eu acho que para mim a Câmara evoca muito aquela situação lá de 1900 bolinha da Ágora, em que todo mundo se reunia na praça para falar. Princípio da democracia. Então eu acredito que a Câmara tem que ser aberta para a população. Tem que estar aberto. E os vereadores não podem ter vergonha de discutir, de bater boca, de conversar. Tem que haver os acordos, tem que haver, vamos conversar lá dentro, o que a gente pode resolver. Mas tem que conversar. A população gosta de ouvir o candidato, de ver, de ter esse contraditório, mas sem ser baixaria. Posso falar uma coisa? Eu comentei, brincando com o nosso atual prefeito, falei para ele assim, olha, eu sou da situação, apoio absurdamente você. Mas, se eu chegar lá, se eu for vereadora, eu vou bater boca com você, eu vou bater boca com o vereador, porque na minha concepção, a gente tem que bater boca em prol da população. E bater boca saudável. Né, isso, um bate-boca saudável. Não virar não falar, esse é oposição, essa é situação. Não tem. Eu acho que você tem que ter oposição, uma oposição racional, se a pessoa for da oposição. Certo. E tem que ter uma situação racional também. Não tenha dúvida. E aí, se você tiver que bater boca, eu vou lá no microfone e falo, olha aqui, população. Está acontecendo isso. Mas dentro do possível, e eu acredito que tem que ter essa conversa. Eu converso com os vereadores e alguns falam, acho que precisa mudar mesmo. Mesmo os que estão lá dentro, gente. Eles falam, a gente tem que dar um jeito de estar mais próximo. E vai ter que encontrar um mecanismo. Porque eu ando para a rua, não tem gente bobinha mais. Não tem gente bobinha. Não tem. Não tem. Vamos lá. É a última pergunta para sobrar tempo para você. Para você ter as suas considerações finais. Seus planos para promover o desenvolvimento sustentável. Você já adiantou um pouquinho. E o bem-estar da comunidade a longo prazo. Educação ambiental. Isso mesmo. A educação ambiental, o que é educação ambiental? Na minha live... Na minha do sábado eu falei rapidamente. Não é conscientização. Quando você fala conscientização, como é que você vai conscientizar alguém, José Alves, que não é educado? Educado formalmente, gente. Então, você só consegue conscientizar um ser humano, uma pessoa, uma criança, um jovem, se essa criança cresceu sendo educada, que não pode jogar o lixo na rua. Se a criança, a vida inteira, se essa criancinha de 7 anos passou, lá aos 30 anos chegou um cara e falou assim, vamos fazer agora uma palestra para se conscientizar que você, que tem 30 anos hoje, não pode jogar lixo na rua. Mas esse ser humano de 30 anos, ele não aprendeu aqui embaixo.
Ele não foi educado para o meio ambiente. Ele não foi educado para... Por exemplo, eu amo uma coisa que falo muito para mim. Você gosta de plantar árvore? Gosto. Mas é bobagem isso. Esse meio ambiente não interessa. Mas é óbvio que interessa. Óbvio que interessa. Porque daí vem aquelas siglas. SZG, S, não sei das quantas, não sei o que tem lá, mas tudo passa pela primariedade. Se você não jogar lixo, se você não fizer reciclagem, se você não educar a criança, se você não reutilizar a água, se você não economizar energia, se você... São coisas simples que eu escuto desde a década de 70. Faz 50 anos que eu escuto, com outros nomes. Nós estamos do mesmo jeito, Do mesmo jeito. Lembra da campanha do Sugismundo? Lembro. Década de 70. Meados aquele homenzinho todo sujo com um mosquitinho na cabeça. Se aquilo tivesse sido levado adiante, Zé Alves, verdade. Nós não seríamos o primeiro mundo? Verdade. Você fala de água também, é a mesma coisa, A mesma coisa. Estamos indo a passos rápidos com os dizem que os agrotóxicos hoje, eles são menos destrutivos, mas ainda assim são no longo prazo. E no longo prazo todos estaremos mortos, você sabe, né? Nós não estaremos aqui para ver, mas tem os nossos filhos e os outros que estão vindo aí. Então. Cris, você tem esse tempo restante para suas considerações finais? Mas já? E passar o seu número para os seus eleitores e para aqueles que querem votar em você. Vamos lá, Cris. Bom, pessoal, eu vim aqui com muito, muito prazer mesmo, porque é uma oportunidade única que a gente está tendo. São 30 minutos que a gente tem que fazer valer, Zé Alves, 1 hora, 2 horas de conversa. Eu peço o voto para vocês, 55001, porque eu tenho conversado com cada pessoa fazendo meu porta a porta, e a necessidade que elas têm de olho no olho, Zé Alves, é uma coisa impressionante. É impressionante. As pessoas querem conversar. Eu peço seu voto porque eu acredito no que eu falo, eu acredito no meu posicionamento, eu sou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Se não for pior, tem gente que diz que sou triste. Mas a gente tem que ser autêntico na vida. A gente tem que ser o que é. A gente tem que aprender muito. Eu erro muito, mas eu aprendo muito e eu sinto que a cada dia eu me sinto melhor comigo mesma. Justamente por conta de erro, por conta das tentativas de acertar. Eu acho que se a gente acredita no que faz, o caminho é menos difícil, Zé Alves. 55001, vou falar até o fim, 55001 para uma mudança de paradigma. Não é que eu vou fazer, ela vai fazer acontecer, não. Eu quero, no fundo, Zé Alves, o que eu quero é mostrar que existe um caminho, que é possível você traçar um caminho na sua vida política de forma coerente e fazer o que você quer fazer sem precisar se vender. Porque eu tô com o saco cheio de ouvir as pessoas olharem para minha cara e falar assim, você é honesta agora, Cris. Porque quando você entrar lá, você vai ser corrompida. Gente, é horrível. Eu me sinto indignada, Zé Alves, quando alguém fala esse tipo de coisa. Porque infelizmente, é horrível. É horrível. E eu não sei, não posso falar das outras pessoas, mas eu não posso dizer que eu vou me corromper. Eu tenho 62 anos nessa carinha de 40. Brincadeira. Não parece. Não parece, né? Mas, com 62 anos de idade, não há nada de grande em conta que me faça ter vergonha. Os erros que eu eventualmente cometi vários, não me definem. Então, não dá para dizer, para jogar. E também outra coisa que tem acontecido muito, e eu e outras meninas estamos muito indignadas. As pessoas continuam pedindo dinheiro para apoiar. Eu não tenho tostão furado. Mas ainda que eu tivesse rios e rios de dinheiro, não. Porque se eu apoio, se eu dou dinheiro para você votar, como é que eu vou olhar na cara de quem é honesto? Verdade. É ou não é? Muito verdade. Então, eu acho que a gente tem que ser o que é na ponta do pé e na ponta do lápis. Vote 55001.
Bom, só vou. Ainda tem 1 minuto. Nossa, como tem tempo, Zé. É muito tempo. O que mais que eu vou falar que é interessante, que eu acho bacana? Ser verdadeiro. E falar a verdade, gente. Porque quando você diz a verdade, você não tergiversa. Quando você diz o que seja certo ou errado, Zé, você não tergiversa, você não muda a sua versão. Porque você falou o que você acredita, o que você acha. E outra coisa, né, Cris? Ser humilde. Ser humilde. Para dizer que errou e que vai tentar acertar. Eu acho que o vereador, isso é espetáculo. Esqueci de falar isso. O ser público, o ente público que acha que tem um rei na barriga, esse tá fadado ao fracasso. Certo? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Obrigada pela oportunidade. Bastante, viu? Amém. Deus abençoe bastante e vamos firme. Vamos firme. Tá bom? Boa noite a todos.